título da nossa mensagem de hoje é: somos casa de Deus, mas estamos em obras. Diga glórias a Deus. Fala para o irmão: você é casa de Deus, mas você está em obras. Amém? E você sabe o que é uma casa em obra? Alguém já fez obra aqui na casa? Já? Já viu como é que fica uma gracinha uma casa em obra? Dá vontade até de desistir, sim ou não? Fica ruim, fica feia, poeira. Tudo para ficar bonito tem que ficar feio primeiro. Não é verdade? Nós somos casa de Deus, mas estamos no mundo passando por uma reforma, passando por uma obra. Amém? E muita gente não consegue concluir a obra, porque obra deixa a gente nervoso, obra suja tudo, fica tudo fora do lugar. Uma casa em obra é um desespero. Depois vai valer a pena, mas no momento da obra só Jesus. Amém? Até o rosto da gente fica com poeira, o cabelo fica duro. É poeira para tudo quanto é lado, é sujeira. Não tem como arrumar nada naquele momento de obra. É um momento de transição muito grande. E tem que ter um pouquinho de paciência. Você é casa de Deus, mas você está em obra. Você está em reforma. Amém? Tenha paciência com você mesmo. Você está passando pela transição. A Bíblia diz, não precisa nem abrir, deixa aí mesmo Efésios, Filipenses 1,6 diz que Paulo está dizendo: eu estou plenamente convicto que aquele que começou boa obra em vós, ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Amém? O que ele começou na sua vida, ele vai terminar se você não desistir com a obra. Diga graças a Deus. Amém? Se você não desistir. Porque o que é boa obra? Deus passou a dirigir a nossa vida. A nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. A nossa vida é conduzida por Ele, porque Ele habita dentro de nós. Para quê? Para nos livrar do caminho do mal, para nos livrar da perdição, das escolhas erradas, do nosso ego. Amém? Então nós somos uma casa em reforma. Tem muita sujeira para sair ainda. Tem muito entulho para sair ainda. Amém? Tem que bolsar as paredes ainda, tem que botar piso. Mas enquanto isso não chega, olha, a reforma é dolorosa. Amém? Tem gente que não muda, piora. Já reparou na presença de Deus? Por quê? Porque não dá ouvido ao Espírito Santo. Está dando ouvido ao seu ego. Nós acabamos de cantar aqui, é difícil entregar o nosso egoísmo. Tem gente que não gosta de dizer que ele é egoísta. Mas vamos lá. Todo ser humano tem um ego. Todo ser humano traz um egoísmo dentro dele. Ele não gosta de dizer que ele é egoísta, mas todos nós temos. O ego vem da nossa teimosia, da dureza do nosso coração. O ego vem do egoísmo. Todo ser humano tem isso. Por isso que ele precisa de reforma. Por isso que ele precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Amém? Amém ou não? Está ruim de dar amém hoje, né? Efésios capítulo 2, versículo 1. Somos uma casa em reforma, viu, gente? E sabe quem é o pedreiro? O Espírito Santo. Ele começou a boa obra, ele há de completá-la. Amém? Dá uma analisada na sua casa. Não estou falando de casa da sua casa, não, tijolo, não. Estou falando da casa terrestre, o corpo, você. Dá uma olhada se já não melhorou um pouco. Tem muita entulho ainda para sair, né, gente? Tem muita coisa ruim ainda para sair, né? Amém? Parece obra de igreja de antigamente, né? É uma que nunca acaba. Até Cristo Jesus. Ai, Jesus, vai ter muita obra para fazer ainda.
Então a gente precisa entender que o pedreiro é o Espírito Santo, o engenheiro é o Senhor, viu, gente? Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1, presta atenção. O subtítulo está dizendo: do pecado para a salvação pela graça. O que a graça quer dizer? De graça, não precisa pagar nada. Amém? Se você está num lugar que você tem que pagar algo, saiba que isso não é de Deus, não é. Isso vem do homem. Amém? E quanto mais gente pagando, melhor eles enriquecem ainda mais. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso tem nada a ver com a vida espiritual, tanto é que nem bíblico é. Amém? Eu tenho que fazer meu voto, eu tenho que dar meu tudo, eu tenho... Gente, isso não é bíblico. Jesus deu tudo dele na cruz, a vida dele por nós. Amém? O nosso problema não é mais espiritual, o nosso problema é carnal. O nosso problema é esse corpo, essa mente pecadora. É isso que nós temos que trabalhar. A obra que está sendo feita não é mais espiritual, porque a boa obra já foi consumada na cruz do Calvário. A obra agora que está sendo feita é nesse corpo de carne, é nessa casa terrestre. Ela precisa desse pedreiro. Amém? Que é o Espírito Santo. Aí diz assim: ele vos deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados. O que é vida, gente? É o Espírito. O corpo sem o Espírito, ele não tem vida. A vida não é o que se vê. A vida é abstrata, a vida é aquilo que você não vê. A vida é o Espírito. Sem o Espírito, esse corpo não anda. Sem o Espírito, esse corpo não tem vida. O Espírito é vida. Então o que Jesus está dizendo? O que Paulo está dizendo? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Amém? Entre os quais também todos nós andamos outrora. Lembra? Nós andávamos no curso do mundo. Por isso que nós não temos que participar de tradição. Tradição é coisa do mundo. Amém? Aí fica o mundo tentando criar uma tradição para Jesus. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Só falta dar o ano. Amém? Isso é tradição. Deus não trabalha com tradição. Não tem data que Jesus nasceu. Amém? Não há uma genealogia. Deus, ele não tem existência. Ele faz existir, mas ele subsiste. Amém? Então precisamos entender isso. Nós vivíamos no curso do mundo. Lembra? Quando era pequeno a gente acreditava em Papai Noel. A gente acreditava no bicho papão. Era ou não era? O homem do saco ia pegar a gente. Amém? São coisas do mundo. São coisas desse mundo. É ou não é verdade? Acredita em Saci Pererê, mula sem cabeça. É ou não é verdade? São cursos desse mundo. Só que nós não podemos viver nesse curso desse mundo. Nós já somos grandes. Diga graças a Deus. Quando eu era pequeno, quando vivia à mercê do curso desse mundo, era assim. Amém? Agora não. Nós entendemos. Aí ele está dizendo aqui, ó: entre os quais também todos nós andávamos outrora passado, segundo as inclinações da nossa carne. Olha bem, fazendo a vontade da carne. Era ou não era? A gente fazia ou não a vontade da carne? Aí está dizendo: e dos pensamentos. Olha o problema nosso. O problema nosso hoje é esse corpo de carne, é os pensamentos aqui.
ele é derivado das coisas do mundo. A gente vive no curso do mundo. E nós não fomos chamados para viver mais essa tradição, nós fomos chamados a viver pela fé. Nós acabamos de cantar aqui que essa semana virá boas notícias. Para que se entrar no coração, a boa notícia vem. Amém? Não é só de boca, eu tenho que crer. E tudo é possível aquele que crê. E a gente nunca vai deixar de declarar para ver se alguém crê e recebe as bênçãos de Deus. Agora, o curso desse mundo a gente não tem que viver mais. Ele está dizendo aqui, ó. Éramos por natureza filhos da ira. Lembra que a gente se irava com maior facilidade? Resolvia tudo no braço, pau comia. Pastor, de vez em quando eu ainda tenho umas coisinhas dessas. Então, é a tua natureza que tem que ser controlada pelo Espírito, não pela tradição. Por isso que nós somos uma casa em reforma. Por isso que o Espírito Santo tem que controlar os feitos da sua vida. É por isso que o Espírito Santo tem que agir em você. Amém? Por isso que o Evangelho, ele pede para a gente se matar. Matar o quê? Os nossos pensamentos, os nossos desejos, oriundo dessa natureza, que nos leva para bem longe de Deus. Amém, gente? E a gente tem que ter cuidado, gente. A gente tem a mente do pecado, a gente tem o corpo do pecado, a gente tem. Amém? E os desejos que sobrevêm nesse corpo me afastam de Deus. E depois, gente, fica difícil voltar. Amém? Olha Adão, quando perdeu a comunhão com Deus, ele voltou a ter comunhão com Deus de novo? Paulo diz que há uma parede de inimizade contra Deus e o pecado. Então, quando eu começo a cometer pecado, eu sempre gosto de ilustrar que o pecado é aquela coceirinha que dá. E eu coço, vai dando mais vontade ainda. É ou não é? Eu sei que não posso coçar, tem uma ferida aqui aberta. Mas, gente, a vontade é maior do que a ferida. Eu não estou nem aí para abrir ferida, eu vou coçar. E quanto mais eu coço, eu abro ferida, o pecado vai aumentando, o desejo vai aumentando e eu vou me afastando de Deus. Amém? Então é isso que nós temos que entender, que nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza caída, ruim. Nós temos um ego, um egoísmo. Nós somos egoístas. Segura aí um pouquinho. Nós somos falsos. Nós somos fofoqueiros. Nós gostamos de ver o mal do outro. A gente gosta de se irar. A gente gosta de falar do outro. Então é o Espírito Santo que tem que fazer uma reforma nessa casa. Porque senão essa casa vai ficar a casa mundana, a casa do mundo. Amém? Eu estou dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de mim. Amém? Eu estou no mundo, mas o mundo não está dentro de mim. Amém? Ou o contrário. Eu estou no mundo e o mundo está dentro de mim. Jesus vai ficar muito longe. O pedreiro não vai querer fazer essa obra. Ele não pega essa obra. Amém? Ele pega a obra de quem quer mudar, porque é opcional. Quando ele chama, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Saiba que você tem um pecado, você tem a mente pecadora. Saiba que você gosta das coisas do mundo. Você gosta. Então isso te separa de Deus, porque Ele foi na cruz do Calvário, crucificou a natureza dele em favor da nossa. Ele nos comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Não há mais problema espiritual. O problema seu é carnal. Diga glória a Deus. Amém? O problema seu é essa mente pecadora. O problema seu é o egoísmo, é o ego, é o orgulho, é a vaidade. Esse corpo carrega tudo isso. E ele precisa de uma boa obra, de uma boa reforma, para que essa casa fique bem bonita. Eu declaro essa casa ficando bonita, viu, gente? Amém? Em
entenda com a casa que eu estou falando, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, no verso 4 está dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga graças a Deus. Gente, se tem uma coisa que Deus sobra em Deus, é misericórdia. Amém? O que falta na gente, Deus tem de sobra. Porque tem hora que a gente é sem misericórdia, não é ou não é, gente? A pessoa erra com a gente, cadê a misericórdia? Dá vontade de matar, esganar. Daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa. Deus não tem isso. Deus, Ele é rico em misericórdia. Eu declaro você também sendo rico em misericórdia, viu? Vai passar por uma reforma para isso acontecer ainda. Aí ele está dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha bem, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o nosso espírito onde está. Na parte celestial, à destra de Deus. Meu problema, gente, meu espírito, seu espírito não tem problema. Você vai ouvir muito dizer: isso é um problema espiritual, é um problema carnal, gente. Amém? Paulo diz que toda tentação, ela é humana. O meu espírito não há tentação. A tentação é humana. Os meus desejos são humanos. Amém? Mas como ensinaram, os religiosos ensinaram as pessoas a botar desculpa nos seus próprios erros, então eu digo que foi o diabo. Pronto. Amém? Olha, não foi eu não, foi o diabo, viu? Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. A menina disse que o diabo levou ela para o hotel para atrair o marido. O diabo levou a menina para o hotel. Aí eu te pergunto, você pensa: o diabo leva alguém para o hotel? Quem é que leva alguém para o hotel? O desejo da pessoa. Amém? Que tem que ser o quê? Controlado. Porque todos nós temos desejos. Paulo diz que nós temos concupiscência. Concupiscência são desejos enganosos que me enganam. É aquela coceira: eu não posso coçar, mas eu vou coçar assim mesmo. Eu não posso fazer, mas vou fazer assim mesmo. Isso todos nós temos. Por isso que tem que ser controlado. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. Aí no verso 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o que ressuscitou. Você vê que alterou. Jesus Cristo, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o ressuscitado. Amém? Aí ele está dizendo aqui no verso 8, ó: porque pela graça somos o quê? Pela graça somos. O que é a graça? O que Jesus fez na cruz, para a gente não pagar mais nada. Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Amém? Isso foi de graça. Por isso que é um absurdo quando alguém cobra algo que a pessoa tem que pagar. Amém? Jesus já pagou. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Agora o corpo é obrigação nossa. A mente é obrigação nossa de cuidar. Por isso Paulo disse: olha, o último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. Que morte? Desse corpo. Então o problema, o inimigo da gente é o quê? Esse corpo. Quando ele se desfizer, acabou o problema. Pensa aí no minuto: qual o seu problema hoje? É espiritual ou é humano? Pastor, eu estou duro, sem dinheiro. Esse problema é espiritual ou humano? É espiritual ou humano, gente? Humano. Pastor, lá em casa está uma confusão, estou brigando com a mulher, brigando com os filhos. É um problema espiritual ou humano, gente? Pastor, eu estou com vontade de esganar um hoje. É espiritual ou humano, gente? Todo problema, Paulo diz que é humano, é tentação. Tem que ser controlada.
Diga graças a Deus. Paulo diz que o mal, ele reside dentro de nós. Você tem um mal dentro de você. Você tem um mau pensamento. Você tem um mau comportamento. Amém? Você tem desejos que te enganam. Você tem vontade de sumir, morrer. Você tem vontade de sacanear alguém. Você tem vontade de fazer mal contra alguém. Tudo isso está dentro de você. Amém? Pastor, eu não faço isso que eu sou bonzinho. Você não é bonzinho. Porque o mal reside dentro de você. Ele tem que ser controlado. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de trazer esse exemplo. Você quer ver como o mal sai de uma pessoa? Toca no bolso dela. Está rindo? Está rindo de você mesmo. Amém? É uma verdade. Outra coisa. Toca no filho da mãe. Do pai você pode tocar à vontade, né? Tem pai que não está nem aí. Agora toca no filho da mãe. Para tu ver. O que vai sair de ruim dentro? Porque tudo já está dentro da gente. Amém? Então essas coisas têm que ser trabalhadas. Essas coisas têm que entrar em reforma. Para mudar, porque senão nunca muda. Se ficar numa religião, sai capeta, não muda. Tem gente fazendo corrente de libertação há 50 anos e continua saindo com o marido dos outros. Aí na sexta-feira vai lá para expulsar o capeta, a pombagira. Amém? Mas o desejozinho está aqui dentro, ó. A coceirinha de vez em quando dá. Diga graças a Deus. Então, nós somos casa de Deus, mas nós estamos em obra. Gente, enquanto você estiver aqui, você vai estar em obras. Você vai estar em reforma. Tu nunca vai ter uma vida plena aqui. Nesse corpo não tem como. Amém? Então a graça, ela nos orienta que o mal é o corpo. Que o inimigo de Deus é o corpo, é a mente, é os desejos, as ações desse corpo, a concupiscência, os desejos que afloram nesse corpo. E não vem dizer não que todo mundo tem. Todo mundo tem. Diga, todo mundo tem. Senão você vai achar que o pastor não tem. Tem. Pastor é igual a outro qualquer. Tem. Todo mundo tem. Amém? Só que tem lugar aí que o pastor se intitula Santo de Israel. Ele não erra, ele é perfeito, parece até que ele não é humano. Jesus, quando alguém diz Jesus, bom mestre, o que ele diz? Ninguém é bom. Só um é bom. Quem é? Porque Deus não tem corpo. Amém? Deus é espírito. Gente, esse corpo é ruim. Esse corpo reside um mal dentro dele. Não adianta falsificar sentimento. Nós somos fingidos. Paulo diz que nós temos fé fingida. Todos nós, muitas das vezes, fingimos ter fé e não temos fé nenhuma. Fingimos que confiamos em Deus e não confiamos em Deus coisa nenhuma. Na maioria das vezes. Tanto é que o milagre acontece quando a gente confia, quando a gente tem fé, quando a gente tem aquele momento. Mas na maioria das vezes, a gente não tem fé nenhuma. Amém? Se tivéssemos fé de fato, a nossa vida já estaria transformada. Amém? A gente tem momentos que a gente usa a fé. A gente deveria usar mais. Qual é mais fácil? Pensar no negativo ou no positivo? Positivo? Negativo. Amém? A pessoa não chega na hora que ela sempre chega. Qual o pensamento que vai vir? Positivo ou negativo? Porque a nossa natureza já é negativa. Amém? Bom, ele sempre chega às 10 horas. Já são meia-noite. Qual o pensamento que vai vir? Morreu, está preso, aconteceu alguma coisa, deve estar no hospital. Amém? Às vezes ele está bem namorando.
e a gente está com o pensamento, é assim ou não é? Porque o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é negativo. Então nós temos uma parte muito forte negativa. Se a gente não trabalhar essa parte, vai ficar muito difícil essa casa ser reformada. Amém? É aquela casa que passa anos e anos da mesma coisa. Conhece casa assim, não, né? Amém? Olha, 40 anos você conhece aquela casa, a mesma coisa. Não mudou nada. A mesma pintura. Amém? O telhado está pretinho. Amém, gente? A casa não entra em reforma. A casa não muda nada. Amém? Aí você vê na rua, estou fazendo analogia. Aí você vê na rua a casa todo mundo mudando a sua mesma coisa. Amém? Então sério por causa de quê? Diga graças a Deus. Aí Paulo diz assim, ó, pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé em quem? Jesus que foi na cruz do Calvário. E o ato dele fez com que eu não precisasse pagar nada. Amém? Paulo diz que o dívida escrito já foi pago na cruz do Calvário, mas muita gente não entende isso. Aí você pergunta, Jesus veio para quê? Para me salvar. Mas não salvou ainda não? Amém? Ele veio salvar o teu espírito, ele veio salvar a sua casa, ele veio salvar a tua família, ele veio salvar o teu espírito que já salvou. Amém? É que o povo religioso não entende. Olha o povo no caminho de Emaús, decepcionado e conversando entre eles, dizendo, poxa, nós pensamos que Jesus, ele redimiu Israel. Mas eles estão falando cidade. Eles estavam pensando que Jesus veio para a cidade, para ser governador de uma cidade. Jesus veio para muito mais que isso. Só que cabeça religiosa não entende. Amém? São tão carnais que não entendem. Jesus salvou o teu espírito. Olha o que está escrito, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de... Não, para mim ser salvo eu tenho que estar na igreja. Olha, para mim ser salvo eu tenho que jejuar. Para mim ser salvo eu tenho que ser dizimista, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Para eu ser salvo, Paulo está deixando bem claro aqui, ó, pela graça você já foi salvo mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus. Olha o que ele diz mais, não de obras. Olha bem, que obra? Obra religiosa, para que ninguém se glorie. Tem gente que se gloria. Ah, eu tenho o Espírito Santo porque eu falo em línguas. Quero ver falar sem língua. Amém? Paulo deixou bem claro, gente. Não de obra. Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Jesus fez por você. Agora o problema não é mais espiritual. O problema agora é carne. A tentação agora é humana. A casa que precisa de reforma é o nosso corpo, é a nossa mente. Amém? Porque, vamos falar a verdade, essa casa é muito ruim. Esse corpo é muito ruim. Essa mente é muito ruim. Amém? Vamos abrir um parênteses? Vamos ser verdadeiro com a gente mesmo? Sem Deus, fala para ninguém não, tá? A gente não vale nada. Fala para esse irmão, sem Deus você não vale nada. Imagina, tira as coisas de Deus e deixa só você. Olha o que Paulo está dizendo, outrora, olha como é que você era outrora. Participava do curso desse mundo, acreditava em tudo. Olha o que Paulo está dizendo. Agora não, pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus, não de obra, para que você não se glorie.
Aí diz assim, ó, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, criado depois que Cristo ressuscitou, aperfeiçoou o nosso espírito, olha bem, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga graças a Deus. Amado, o que você faz de obras não está fazendo nada para Deus. Amém? Eu vou jejuar para Deus. Não vai mudar nada. Eu vou para um monte, porque lá no monte e não muda nada na sua vida. Não reparou isso, não? Não, eu vou sacrificar, eu vou dar meu tudo, vou pegar todo o meu dinheiro, vou dar na igreja. Onde é que está escrito isso? Qual é a base escriturária que afirma que você tem que fazer isso? São obras religiosas. Você caiu na mão do homem. Amém? Ele está deixando bem claro, pela graça, ou seja, de graça. É pela fé que você tem em Deus. Não é pelas suas obras, nem pelo seu merecimento. Se fosse pelo merecimento, a gente é tão ruim. Se fosse pelo merecimento, a gente não teria Deus na nossa vida. Deus teve tão dó da gente. A graça é o amor de Deus para com o ser humano. Viu que o ser humano é tão ruim, ele teve pena da gente. E ele morreu e veio habitar o Espírito dele dentro de nós para fazer essa obra que precisa ser feita na nossa vida. Diga graças a Deus. Vamos lá em Hebreus 5 para você ver algo aqui interessante. Hebreus capítulo 5. Mas isso aí é um choque para muitos, viu, gente? É um choque para muitos. Amém? Eu quero ver fazer e trazer a vida mudada. Quer ver? Não, vou fazer meu sacrifício e Deus, não é assim que é pregado? E Deus vai fazer a parte dele. Isso não existe. Jesus, quando foi na cruz do Calvário, deixou uma palavra: está consumado. O que quer dizer isso? Está tudo resolvido. Agora é só você cuidar do corpo. Amém? A parte espiritual resolvi. Você já pensou se nos dias de hoje o diabo de fato entrasse no seu corpo? Como é que seria? Observa que Jesus, quando falava com Pedro, chamava Pedro de Satanás. Por quê? Satanás é adversário das coisas de Deus. Quando eu me ponho contrário às coisas de Deus, eu me intitulo Satanás. Amém? Quando Jesus disse para Pedro: arreda Satanás, ele estava dizendo o quê? Você não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Ele está chamando os homens de Satanás. Homem desviado de Deus. De repente você está na igreja, está pensando que está servindo a Deus, está servindo a Satanás. São homens desviados de Deus. E o homem desviado de Deus, ele só vai falar coisas desse mundo. Jesus não pregava coisa desse mundo. Jesus pregava o reino do céu. Paulo pregava o reino do céu. Amém? Jesus dizia: não fica ansioso, não se preocupe o que vai comer hoje, amanhã. Não é o corpo mais que a veste. Olha, busca o reino e tudo isso vai ser resolvido. Você não precisa de campanha. A única campanha que você precisa é buscar o reino de Deus. É entender que esse corpo aqui, sendo dominado pelo reino de Deus, o espírito dele fica como se estivesse congelado. Você não tem vontade. Quando tem muita vontade, saiba que você está muito distante de Deus, viu, gente? Quando eu reparo bem, quando eu vejo o ego muito presente, está longe de Deus. Está indo lá para Emaús, para ficar bem longe de Deus. Porque é só o ego que fala. Amém? Jesus pregava o que? O reino de Deus. João Batista vinha anunciando o que? O reino de Deus. Jesus testemunhou de João Batista. Ele disse que não existiu ninguém vindo de uma mulher maior do que João Batista. E como era João
João Batista, o cara mais esquisito que eu já vi na vida. Amém? Um cara que comia gafanhoto e tomava mel. Um cara que a pregação dele era só o reino de Deus. Se arrependa que está vindo o reino de Deus. O que ele está querendo dizer? Está tudo errado, esses ensinos, essas hipocrisias. Está vindo aí o reino de Deus. Se arrependam disso, saiam disso. Amém? Diga amém. 5:11 diz assim, ó. Olha como é que vivia essa igreja aqui que Paulo fundou. Olha como é que vivia essa igreja, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Gente, a graça de Deus tem que saber explicar. Amém? Pregar uma coisa, explicar a graça de Deus é outra. Amém? É ou não é? Qualquer um pode vir aqui pregar. Lê história bíblica, você não precisa nem fazer nada. Lê só a história bíblica, pronto. Amém? Mas Paulo está dizendo aqui, eu tenho muitas coisas a dizer difíceis de explicar. Porque a graça é difícil de explicar. Amém? Você não vai ver a graça de Deus crescendo como essas igrejas crescem. O sujeito é obreiro, vem pastor. Vem, você é pastor. A graça tem que ter entendimento, tem que ter conhecimento. Amém? Então a graça de Deus nunca vai crescer como essas igrejas crescem. Na verdade elas não crescem, elas incham. Amém? O crescimento de Deus é natural. Natural. Diga graças a Deus. Então o que Paulo está dizendo? Olha, a esse respeito tem muitas coisas que dizer difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Olha o que Paulo está dizendo. Sabe por que vocês não aprendem? Porque vocês são difíceis de ouvir. Vocês não gostam de ouvir. Toda pessoa que não gosta de ouvir, ela não aprende. Amém? Quando você vai para um curso, você vai para o curso fazer o quê? Aprender, né? Como é que você aprende? Primeiro, ouvindo. Depois você vai colocar em prática. Tem gente que não gosta de ouvir. Amém? Gente, quem não tem ouvido não pode tocar instrumento que precisa de ouvir. Amém? Você chega no ambiente, está um cantor lá e fala assim, dá um dó. Aí eu vou lá e boto um sol. Ele sabe que está errado. Amém? Dá um dó. Então é o ouvido. É importante ouvir. Amém? A aptidão para a música necessita de ouvir, de ter ouvido para ouvir. Para viver as coisas da graça de Deus necessita de aptidão de ouvir. Amém? Porque a gente aprende ouvindo. A gente aprende não vendo os outros, não, é ouvindo. E ouvindo a Escritura Sagrada. Porque Jesus disse que tem que crer nele como diz a Escritura, não como muitos dizem por aí. Não, mas lá diz isso, lá. Olha, eu tenho uma preocupação, gente que vai aqui, que vai ali, que vai ali. Eu sei que não aprende nada. Porque cada um fala de um jeito. E a questão não é falar, a questão é saber se a base é escriturária, se a base é bíblica. Porque se não houver a base bíblica, para mim, eu nem ouço. Eu não ouço. Amém? Eu sei que não está vindo de Deus. Tem que ter base escriturária. Jesus falou, crê em mim, mas só crê como diz a Escritura. Nela contém o meu poder. É a Escritura. Diga graças a Deus. Amém? E Paulo está aqui dizendo, ó, vocês são tardios em ouvir, pois com efeito, quando devi ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, que passa rápido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, olha só, quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Paulo está dizendo, olha, vocês são muito ruins para ouvir.
Aí vocês precisam ouvir os oráculos de Deus. Você precisa ouvir que não tem que matar, roubar, adulterar. O oráculo, as vogais de Deus. É isso. Paulo deixou bem claro, vocês são difíceis que vocês não ouvem. Aí ele diz mais, ó. Pois com efeito, quando ele ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tem de novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os principais elementares oráculos de Deus. Assim vos tornasse como necessitado de leite e não. Já viu como é que tem crente que é igual bebê? Acredita em tudo que o homem fala, mas não consegue acreditar na Bíblia. O que eu estou lendo aqui é o quê? E o que muitos falam aí é o quê? Nem na Bíblia está. Amém? Eles pegam uma rosa, dão uma rosa para vocês e dizem que aqui é a rosa de Sarão. Jesus disse que ele é a rosa de Sarão. Vai na Bíblia ver se Jesus falou isso. Me mostra aí. Amém? Jesus nunca disse que ele é a rosa de Sarão. Alguém criou isso, inventou, e vai todo mundo atrás. Amém? E vai caindo um buraco em cima do outro. E a vida não sai do lugar. A casa continua sem reforma. A casa continua feia, sem pintar. Amém? De telha, entrando água, vento. Amém, gente? Para mudar primeiro uma casa, tem que mudar o quê? O telhado. Amém? Claro, tem que fazer a fundação. Estou dizendo assim, para a casa começar a melhorar, tem que mudar o quê? O telhado. Amém? Então vamos concretar, vamos fazer uma laje. Amém? E dependendo da laje, ela é tão ruim, é melhor forrar com telha. Pronto, evita o problema. Diga graças a Deus. Sei que você está me entendendo, né? Amém? Então por que essa igreja teve dificuldade? Porque eram crianças na fé. Criança na fé, todo mundo engana, viu? Por isso que o profeta falou: meu povo sofre por falta de conhecimento. A criança sofre quando ela não tem conhecimento. Você fala com o bicho-papão, ela acha que é bicho-papão. Ela acredita em Papai Noel, que deu presente, foi os pais que deram. E tem crente burro, velho assim ainda, acreditando em sacrifício. Amém? Acreditando que dá um envelope com 1.000, vai receber 10.000, 50.000, vai ficar rico. Participando de corrente do empresário para virar empresário. Vai falar com o empresário como é difícil ser ele. Ele não adquiriu participante de campanha não, é muita luta, é muito... Amém? É uma verdade. Então, gente, essa gente parece estar lidando com criança. Gente que não tem conhecimento, são bebês na fé, faz beicinho em tudo, reclama em tudo. Eu estou desempregado, não sei, Deus, eu não faço nada para isso, eu mereço, Senhor. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Paulo está dizendo, vocês são difíceis que vocês não ouvem. Por que muda a vida da pessoa? Tem dificuldades. Toda pessoa que tem muita dificuldade na vida, pode postar, gente, ela não ouve. Amém? Ela finge que ouve. Não é possível a pessoa quebrar a cara sempre no mesmo lugar, mesmas coisas. Amém? É porque não ouve. E continua fazendo errado. E vai errar, e vai errando, e não vai haver uma reforma, porque não tem ouvido para ouvir. Amém? Ela não consegue discernir porque não quer ouvir. Tem gente que finge de ouve. Amém? Sabe aquele filho que você dá uma bronca nele? Ele finge que ouve. Saiu do portão, não faz nada. Ele vai ter dificuldade na vida porque ele não ouve a quem tem que ouvir. Amém? E o nosso pai espiritual não é o pastor. Amém, gente? O pai espiritual é a palavra de Deus, é o Espírito Santo.
Diga graças a Deus. Então veja a dificuldade que eles tinham. Olha o verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. O alimento aqui é sólido. O alimento aqui é para adulto. O alimento aqui é para você entender que o mal, ele reside em você. O mal é quando você não ouve. O mal é quando você não obedece. Ele vem para a tua própria vida. Diga graças a Deus. Deu para entender ou não? Amém? Vamos aí. Capítulo 6, aí, verso 4. Olha só. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, olha bem, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o mesmo Filho de Deus, expondo a ignomia, ao desprezo. Amém? Isso é sério, viu, gente? Paulo deixou bem claro, olha, é impossível uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, amém? E voltar a praticar tudo de novo. É impossível que ela se arrependa. É a mesma coisa, ela está colocando Jesus na cruz de novo e crucificando Jesus com os atos seus. Isso é sério, viu, gente? Amém? É por isso que muita gente vive uma vida miserável. Às vezes tem tudo, mas parece que não tem nada. Amém? Está na multidão, mas se sente no deserto. Porque a vida dela lá de fora é uma e a vida dela interior é outra. Amém, gente? É como uma vida virtual, né? É ou não é? A vida virtual de uma pessoa é uma, a vida real é outra. A nossa vida é assim, gente. Então nós precisamos compreender. Paulo nos deixa bem claro aqui, é impossível essa pessoa voltar de novo ao arrependimento, porque ela está crucificando Jesus novamente. Diga graças a Deus. Agora vem a parte boa, verso 9, ó. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Diga glórias a Deus. Amém? Deus não é injusto para esquecer tudo que você fez no nome dele. Deus não é. Amém? Deus não esquece de cada vez que você falou de Jesus para alguém. Deus não esquece cada centavo que você deu para a obra de dízimo. Deus não esquece, ainda que você esteja no lugar errado. Deus é tão misericordioso que Ele conhece você e sabe que você estava numa terra errada e não nascia. Ele não é injusto, Ele te abençoa pela misericórdia dele, não que a gente mereça, é porque Ele conhece a gente. Então Paulo está dizendo, olha, vem coisas muito melhores, vai vir coisas melhores por aí, pertencente à salvação. Amém? O que ele quer dizer? Gente, que vem coisa melhor na nossa vida. Você pode falar para o seu irmão, vem coisas melhores para você ainda. Vem. Amém? A reforma de uma casa é complicada, mas depois a gente olha e fala, olha, valeu a pena, viu? Valeu a pena cada tijolo que eu carreguei, saco de cimento. Amém? Olha, valeu a pena tanta coisa ruim. Valeu a pena essa dor na
coluna, valeu a pena esse inchaço nas pernas, valeu o problema no coração, valeu, tudo acaba valendo. Amém? Quando você vê a obra de Deus formada na sua casa, diga glória a Deus. E Deus está dizendo para todos nós: vai ter melhora na nossa vida, vai melhorar. Fala para o irmão: vai melhorar a sua vida. Creia que vai, você está no caminho da salvação. Amém? Vai melhorar, diga graças a Deus. Para a gente encerrar, olha o verso 19, ó. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além da onde? Do véu. Amém? Paulo faz uma simbologia que a palavra de Deus é âncora. E você sabe que a âncora, ela tem um papel importante na embarcação de um navio, porque ela só é consolidada quando ela vai ao fundo do mar. Amém? Ela faz com que a embarcação não fica mais em movimento. A palavra de Deus tem essa função de âncora da nossa alma. Ela só muda quando a palavra penetra na alma. Amém? Enquanto ficar do lado de fora não muda nada. Mas quando a âncora é lançada no mar, o barco para logo a sua agitação. A embarcação começa a se tranquilizar. E é isso que eu declaro para você nessa manhã, amado. Que a âncora da sua alma começa a consertar toda a obra que Deus há de fazer na sua vida. Deus tem obra para fazer na sua vida, viu, gente? Essa não é obra humana, não é obra do homem. Amém? Não são as falsas promessas de um homem. É a promessa do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Você está em reforma. Para pensar como essa casa já melhorou. Para aí um minuto. Olha quantas coisas velhas já saíram dessa casa. É bem verdade que ainda tem muitas ainda para sair, é ou não é verdade? Amém? É como uma faxina que a gente faz na nossa casa, né? Pelo menos uma vez no mês a gente faz uma faxina. É ou não é? Aí só no meio da faxina que a gente percebe quanta coisa velha a gente tem guardado. É ou não é? Eu duvido se não tem na sua casa uma frigideira sem cabo. Eu não sei para que serve isso, mas a gente não quer jogar fora, é ou não é? Lá em casa tem uma, vou trazer para você ver. Vou trazer, tá pretinha, não sei para que ela guarda. Eu já falei, joga isso fora. Ah, não, serve para fritar ovo, é tão legal fritar ovo. Amém? E o meu filho está bem emprestado, falei, gente, além de ser ruim, o outro está bem emprestado. Amém? Então a gente só percebe essas coisas quando a gente pensa em faxina, em fazer alguma coisa para jogar lá por fora. É ou não é verdade? Tem gente que é danado para guardar óculos velhos, aquela lente antiga, já renovou, mas estava óculos. Para que isso, né? Amém? Papel de bala de 1 ano do filho. Tem gente que já tem até o embigo da criança. Amém? Tem gente que tem no copo d'água a primeira dentadura na gaveta. Amém? A gente está fazendo uma alusão. A gente está fazendo uma alusão, brincando. Mas agora vamos partir para o sério. Gente, joga fora o que não presta na sua mente. Joga fora o que não presta dentro do seu coração, essa mágoa, esse ressentimento de coisas lá de trás estão impedindo as bênçãos de Deus de vir para a tua vida. Amém? Não fica preso ao passado. O profeta Isaías, que pré-anunciou a graça de Jesus, se você ler o livro de Isaías, só fala de Jesus. Ele pré-anunciou algo importante. Não é sábio pensar no passado. Amém? O que Isaías quer dizer? O que passou,
passou, não volta mais. Quem beijou, beijou, não beija mais. Quem beija sou eu agora. Amém, gente? Eu falo isso para ela. Amém? Eu não quero saber do seu passado. Quem beijou, beijou, não beija mais. Quem beija agora sou eu. Fala ou não fala isso para você? Amém? Então, gente, vamos fazer uma oração nessa manhã, jogando todo o lixo da nossa alma fora. Vamos jogar fora tudo aquilo que faz mal só de pensar. Vamos jogar fora o pensamento negativo, porque Paulo está dizendo que vai vir coisas boas, coisas novas virão. Mas como é que vai vir coisa nova se a gente não jogar a coisa velha fora? Amém? Primeira coisa que eu vou fazer é chegar em casa e jogar essa frigideira fora. Aí vai ser obrigado a comprar outra. Porque, gente, a gente fica se prendendo a coisas. É ou não é verdade? É ou não é? Não, vou jogar fora primeiro. Aí sou obrigado a comprar. Amém, gente? É ou não é verdade? Para pensar. Por que ele adianta ficar com uma mágoa de 20 anos atrás? Hã? A mágoa, só quem pensa que sente. Ah, eu tenho uma mágoa do meu passado que me fizeram, o senhor não sabe de nada. A pessoa está bem vivendo e você está com a mágoa. Amém? Ah, eu tenho a mágoa da pessoa que morreu, a pessoa nem está aqui, não está você sentindo mágoa. Amém? Então nós temos mania de acumular lixo dentro da gente. E esses lixos vão nos impedindo de vir coisas novas. Gente, Deus tem coisas novas para a gente, pertencente à sua salvação. Amém? Então, quando a embarcação lança a âncora no mar, o barco fica em paz, tranquilo. Amém? A palavra de Deus, enquanto não se torna âncora, não entra na nossa alma, ela não produz nada. Quando ela entra na alma, a primeira coisa que ela faz, para a embarcação e bota tudo em paz, tudo tranquilo. É o que eu declaro na sua vida. Vem aí dias melhores. Amém? Esqueça, joga no mar de esquecimento tudo ficou para trás, que está impedindo você de avançar e alcançar coisas novas, pertencente à salvação que Paulo narra aqui para nós. Amém? Nós vamos declarar que vai vir coisas novas, coisas boas na nossa vida. Amém? Vamos jogar todo o lixo fora. Amém? Alguém tem coragem de dizer, pastor, tem uma coisa velha lá que precisa jogar fora? Amém? Vamos simbolizar. Quem tem alguma coisa na sua casa que precisa jogar fora? Quem tem? Hã? Quem tem alguma coisa que precisa ser jogada fora? O que você tem, Nath, para jogar fora? Viu? Não estamos sozinhos não, hein? Tem gente com a gente. Tá com carro? Mas precisa ser jogado fora que tá velho, né? Quem mais? Quem mais tem alguma coisa para você? O que você tem lá, Rosângela? Tem panela velha? Diz panela velha que faz comida boa, né? O que mais? Professor, o que você tem lá para jogar fora? Amém, gente? Didi, o que a senhora tem lá para jogar fora? Tá tudo novinho? Ô, glória! E a senhora, o que a senhora tem para jogar fora? Tem um monte de roupa para jogar fora? Gente, vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Gente, se essa palavra